Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento Mude, Praia do Futuro. Apartamentos de frente para o belíssimo mar da cidade. E Mirari, seu Mota Machado no coração do Meireles. Boa tarde a todos e a todas. Não, você não está no programa errado. Esse é o Conexões com o Ricardo Bezerra. Acontece que hoje ele não está na cadeira de entrevistador, mas sim na cadeira de entrevistado. Eu sou Ana Maria Bezerra, filha do Ricardo, e é com muito entusiasmo e confesso com um friozinho na barriga, com um quentinho no coração, que eu te dou as boas-vindas para o nosso Conexões especial Dia dos Pais. Criei com muito carinho esse programa, junto com os meus irmãos Vera e Arthur, e claro, com a Jovem Pan News. Lembrando que o programa é ao vivo e você pode estar transmitindo pelo canal da Jovem Pan News no YouTube, onde você pode nos deixar um recado. Ele que foi eleito uma das 20 personalidades mais influentes do mercado imobiliário do Brasil. É sócio e diretor da Lopes Imóveis, com mais de 35 anos de experiência. Vai contar aqui pra gente, de forma descontraída e provavelmente muito emocionante, a sua história. Boa tarde, pai. Rapaz, não é que ela pegou bem direitinho o negócio? Tu treinou, foi? Não. Foi de prima mesmo, Aninha? Foi de prima. Rapaz, mas eu escrevi. Negócio fantástico. Ó, filha, é um prazer estar com você aqui, estou muito feliz. Primeiro com a equipe aqui da Jovem Pan News, do Grupo Cidade, essa família que me abraçou aqui. E é uma honra muito grande, eu fui tomado de surpresa, mas sempre acreditei, tanto que eu não interferi em nada aí no seu trabalho, na sua criação do programa. De fato, não interferiu em nada. E espero poder contribuir aí com um pouquinho da nossa história. Pai, quais são as suas expectativas para o programa de hoje? Não, eu espero que eu possa, que o tempo passa muito rápido nas segundas-feiras, né? Que eu soube que você colheu aí 18 depoimentos, né? É como se o programa fosse o dia inteiro, mas assim, eu espero que dê tempo para eu poder responder as suas perguntas e que todas as pessoas que deram seus depoimentos possam realmente ser mostradas aqui. Estou à disposição. Pessoal, a ideia hoje é a gente mostrar a vida do meu pai, do Ricardo, com alguns recortes. Tanto ele falando, como alguns convidados que a gente, enfim, colheu o depoimento. A gente vai conversando, é uma conversa entre pai e filha, então a gente espera que corra tudo naturalmente. Pai, vamos começar pelo começo. Me fala um pouquinho da tua infância, da tua adolescência, sendo filho da Vera e do João Alberto e irmão mais velho da Lia, do João Alberto Júnior e da Raquel. A minha vida foi uma vida de classe média média, né? Meu pai teu avô funcionário do Banco do Nordeste, minha mãe dona de casa, apesar de formada em letras, né? Mas a minha vida, Aninha, ela é uma prova viva de que você não precisa nascer com as aptidões, pelo menos aquelas que estão explícitas em você, com aquele dom. Não é necessário você nascer com o dom. Ou você tem o dom e ele estava apagado dentro de você, ele se reacendeu depois. Porque eu não nasci vendedor, eu nasci introspectivo, ou seja, eu tinha medo de falar em público. Eu não nasci o Ricardo que eu sou hoje. Eu me fiz. Eu coloquei na minha cabeça que tinha que ser e assim foi. Então, se um dia eu escrever um livro, que eu devo fazer isso um dia, é mostrando que na vida, quando você tem perseverança e quando você coloca na cabeça e foca, tudo é possível. Tudo é possível. Então é isso, eu sou de classe média, né? Mas tive dos meus pais, se eu estiver falando muito, você me fala. Eu tive dos meus pais o principal, que é tudo, educação, uma família organizada, bem estruturada e tudo o que o dinheiro do meu pai, de assalariado do Banco do Nordeste, poderia dar de melhor para os filhos, ele deu. Estudei nos melhores colégios, né? E fiz as melhores amizades. Então, assim, tudo que meu pai poderia me dar, ele me deu, com uma exceção. Mas a gente conversa lá na frente. Quando a gente escuta que ele diz, quando era criança, que era introvertido, fica meio difícil de acreditar. Porque hoje em dia você, convivendo 5 segundos com o Ricardo Bezerra, que é meu pai, você diz, não, essa pessoa é muito extrovertida. E eu não, eu tô aqui morta de nervosa, introvertida. Ele não, ele já tá mais acostumado. Mas pai, e aí você fez direito, é isso? Pois é, eu nunca fui, assim, um boníssimo aluno, né? Um primeiro de turma, não. Eu sempre fui um bom aluno, né? Mas eu fiz engraçado, uma coisa que eu tô me lembrando aqui, e eu sempre digo hoje para todos que trabalham comigo, que estão próximos de mim, que cliente não cai na sua cabeça, você tem que ir atrás. E não adianta você
querer ter as coisas se você não faz o dever de casa. Se você não fizer o dever de casa, não vai acontecer. Não adianta rezar, só rezar. Rezar é bom, a fé ajuda. Mas se você não fizer por onde, não vai dar certo. Eu me lembro como se fosse hoje, eu fazendo o curso do Enio, meu amigo Enio, do Antares hoje, eu sempre passava e passava bem. Eu não era o primeiro ou o segundo, mas eu era entre os 10, entre os 15, né? Só que eu sentava lá atrás, eu era da bagunça. Eu era da bagunça, cara. Eu passava por nota, eu dava aula pros meus amigos, tá? Às vezes. E aí eu sentava lá atrás na bagunça, e aí lá tinha você ficar de recuperação por conceito. No Colégio Cearense tinha isso. Rapaz, eu passava por nota e ficava em conceito. Aí quando eu ia pra recuperação, o professor sabia que eu já sabia da matéria. Sá, vá pra casa, você vem só fazer a prova. Aí, professor, porra, por que eu tô aqui? Você tá aqui porque você é muito danado, você ficou por conceito. Então eu sempre fui. Deixa eu te dizer uma coisa que tu não sabe. Tua avó sabe, tá? Eu sou um cara elétrico. Como que eu não sei, gente? Talvez eu tenha nascido no 110 e alguém ligou no 220 e deu um curto, né? Mas quando eu era muito criança, sua mãe sabe, eu tomei remédio. Depois passaram um remédio errado e tiveram que reduzir esse remédio, entendeu? Porque eu era muito elétrico. Então eu sou um cara que eu tenho um amigo meu, o Antônio José da Normatel, que ele me chama de Toyota em ponto morto. Mudou muito, porque eu acordo já tendo que vencer a minha própria cabeça. Sabe aquela pessoa que tem cacoete? Já tive muito e continuo tendo, só que eu me organizei mentalmente sem tomar remédio, para me organizar. Então eu já tenho uma guerra interna grande, Aninha. Tu não tem noção que é isso, não. É uma guerra interna grande comigo mesmo pra eu me segurar, porque senão é igual uma vara de bambu, entendeu? Então, assim, é isso. Então, assim, eu tinha tudo pra dar errado. Porque o cara... E as coisas foram acontecendo, e eu tô aqui contando a história. Então, essa história do remédio foi um erro que o médico passou, porque era muito elétrico, e ele passou o remédio para tentar reduzir, depois viu que estava errado, foi uma confusão, mas graças a Deus estou aqui para contar a história. Sabe uma pessoa que... Se fez um efeito, foi bom o efeito. Uma pessoa que certamente conhece essa história e podia contar mais do que tu, sua mãe, Dona Vera. Ah, ela sabe tudo. Dona Vera gravou um recado pra gente, se o Jameson puder colocar aí pra gente. Mas você contou e não contou como foi que fez direito, como foi que... Não, aí eu fiz o direito. Meu pai é muito sortudo, né? Meu pai, todos os 4 filhos, eles foram estudantes de escola pública na universidade. Todos fizeram a UFC, né? Então eu sou formado pela Universidade Federal do Ceará. Eu não ia fazer o exame de ordem, né? Mas na faculdade, Aninha, eu fui um bom aluno, eu fui monitor da faculdade. Como eu não tinha alternativa na vida, eu digo, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou ser o melhor advogado. Fiz contabilidade, porque eu sabia que direito tributário é o que tinha mais possibilidade de você ganhar dinheiro, então eu fiz contabilidade, sou técnico em contabilidade. O meu contador até hoje, o Valdênio, abraço pra você, Valdênio, eu o conheci no curso de contabilidade, para tu ter uma ideia, né? E aí me formei e o exame de ordem eu não ia fazer, não. Eu já estava na corretagem, né? E aí a sua avó chegou e disse, meu filho, você tá com tudo quentinho na cabeça, vai fazer o concurso de ordem? Fiz e passei de prima. Então eu sou advogado, o OAB 8764. Eu já ia perguntar, qual é o número da tua OAB? Sei nem onde é um fórum, mas tem a OAB. Mas é advogado e isso é realmente muito importante na questão imobiliária, né? Você tem um plano de fundo... Me ajudou muito. Até hoje, por exemplo, recentemente eu fiz uma venda, apesar de eu ter um grande advogado que trabalha comigo, mas eu me conheço. Era uma venda muito complexa, eu mesmo fiz o contrato. O advogado da parte viu e disse, não, tá perfeito, o que mudar que só uma besteirinha, acabou-se. Uma pergunta, porque essa eu sei. Em quanto tempo você fez esse contrato? Eu sou rápido, Aninha. Eu sei. Eu não nasci para dormir e nem nasci, e eu acho que tem uma figura chamada lesado, eu sou contra lesado. Se você disser, você é racista, não, mas eu não gosto de lesado, não. Vou logo dizer. O cara tá parado no carro na minha frente, eu digo, rapaz, homem, uma pessoa dessa não tem como crescer na vida. Um lesado desse, entendeu? Então eu faço rápido, eu faço um contrato desse 1 hora e meia, contrato complexo, 2 horas no máximo. Sou rápido. O que é muito impressionante, assim, ele fala com essa naturalidade que fazer um contrato em 1 hora, mas assim,
Os advogados sabem que fazer um contrato em 1 hora, um contrato de uma venda de sei lá quantos milhões... Mas tem muita gente boa, Aninha. Não, tem muita gente. Agora, hoje mesmo, eu falei com 2 advogados campeões. Eu falo com advogado todo dia, né? Porque a gente faz muito negócio. Então, assim, tem grandes campeões que são mais rápidos do que eu, muito. Entendeu? Entendi. Pois vamos ouvir o recado da dona Vera, sua mãe, minha avó. Sempre muito alegre, muito querido, estudioso, apaixonado por avião, sempre. Para o aeroporto. Eu levava todas as vezes lá na base aérea, onde tinha uns aviões que ele podia pegar, olhar. A caridade é uma grande característica do Ricardo. Não existe outro igual. Se existe perfeição entre os homens, considere o Ricardo. Ricardo, seja feliz, meu filho, você merece. Lembre-se que Deus está lá em cima e Ele quer ver. Feliz Dia dos Pais. A emoção já começou, pai? Começou, gente! Que vocês que estão aí na rádio, ele já está emocionado. No primeiro vídeo dos 18. Gente. O pessoal da rádio, ele tá chorando aqui. Imagino que deve estar pensando no vovô também. Vou dizer o que é que ele tá pensando. No avião. Não, é o seguinte... Oh, pai. Não tem problema, foi pra isso mesmo. A gente não esperava que fosse ser no primeiro vídeo, mas não tem problema nenhum. Seguinte. Beba uma aguinha. Não, eu tô bem. Eu sempre gostei de aviação, sempre. Minha mãezinha... Respira, pai, bebe água. Ela me levava pro aeroporto. Vou contar essa história por ele, enquanto ele se acalma. A minha avó, a vó Vera, que foi essa aí do recado, que disse que ele beira a perfeição. Se tem algum ser humano no mundo que beira a perfeição, ela diz, né? Considere o Ricardo. Antigamente no aeroporto, tinha um terraço. Tinha um terraço lá. No aeroporto que dá pela Luciano Carneiro, que hoje é a aviação executiva, e era lá o aeroporto. Aí tinha um terraço, e meu sonho era andar de avião. Meu sonho era andar de avião. E eu pedi à mamãe, às vezes uma tia minha, viajar e tudo, a gente ia lá, tinha até em frente, tinha uma praça, que era a Praça Lagoa do Opaia, pra andar de minibug lá, a gente andava de minibug na lagoa. E eu ia lá para o terraço. Aí eu digo, mamãe, me leva no outro final de semana para ir pro terraço. Às vezes eu pedia para ir pra base aérea. A bichinha ia comigo na base aérea. Uma vez eu fui lá ver os chavantes lá, os caças. E meu pai me deu tudo. Mas eu queria andar de avião, né? Que a gente chamava. E aí, tá aí, assim, o mundo dá muito... Pessoal, o mundo dá muitas voltas, sabe? O mundo é invocado, a vida é invocada, ela dá volta pra caramba. E eu ia lá, gostava muito. Só que eu fui andar de avião pela primeira vez com 15 anos de idade. E só de ida. Eu fui assistir, com muita dificuldade, meu pai me pagou aquele Rock in Rio. Fui lá com o Valmizinho, meu primo lá do Rio de Janeiro. Então eu fui pro Rio de Janeiro só de ida. Me lembro que eu sou hoje, um Boeing 737-200 da VASP. Eu conhecia mais o avião do que as aeromoças lá e tudo. E fui só de ida e voltei de Itapemirim, semi-leito, tá? Sem ar-condicionado. Passei 3 dias viajando do Rio de Janeiro pra cá. Fui só de ida, porque meu pai era o que ele podia dar, né? Mas, cara, eu via... eu queria voar. Queria viajar, conhecer outros. E eu só fui conseguir aos 15 anos de idade. Foi a viagem que meu pai me deu. Todas as outras na minha vida eu paguei com meu dinheiro, né? É isso. Aí me lembrando aí, eu volto... Olha, eu bem pequenininho aí, lá na base aérea. É uma paixão que eu sempre tive. Eu nunca imaginei na minha vida que aconteceu o que aconteceu, que a gente pode falar depois. Maravilha, pai. Ainda bem que eu tô me segurando, né? Porque se depender dele que... Mas olha, essa é a intenção.
A intenção realmente desse programa foi emocionar, homenagear mais do que, assim, até mais mesmo do que contar a história do Ricardo Bezerra, porque essa história dele ele já contou várias vezes. Mas aqui é contar umas histórias por outra perspectiva, né? Tu tá falando aí, eu tô me lembrando. Eu fui voar um dia desse. Eu gosto de voar. Hoje eu posso voar, né? Hoje eu tenho o meu avião. Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer na minha vida. Foi quase por acaso. Mas hoje outro dia eu fui levando uns clientes, que eu também trabalho. O avião também serve para trabalhar. Fui a Juazeiro do Norte e fui decolar. E o avião fica no hangar da Irapuru. Um abraço para você, Dilcim, lá no aeroporto. E aí, rapaz, o avião fica um pouco distante da sala VIP, né? A gente foi no carrinho de golfe, né? Tem um carrinho de golfe que deixa a gente no avião. E aí, passando, eu passei, olhei e vi o terraço. O tal terraço que eu ia ver os aviões decolando, né? As pessoas embarcando. Eu tava lá, indo para o meu avião, no carro, passando pelo... Naquela hora, eu vi sua mãe, sua avó. Aí eu me emocionei pra caramba. Eu disse pro meu cliente, olha aí. Até o meu amigo Auricélio Parente, olha aí, Auricélio. Contei a história que eu vim aqui pra ver. Eu nunca imaginei na minha vida que eu poderia estar passando aqui pra ir pro avião. Mas a vida é assim, a vida dá voltas, o mundo dá voltas. Falar em seu amigo Auricélio Parente. Auricélio gravou um áudio. Não acredito. Mas o áudio ainda está aqui rodando. Então pode ser que não dê tempo da gente passar o dele. Você quer me matar, mas tá aqui. Então, ó, pessoal, a gente já falou aqui da história dele de hobby. Papai tem um hobby muito grande que é de voar, né? Então ele vai, sempre que dá, todos os finais de semana, ele tem esse hobby dele de voar, que é um sonho de pequeno, que corrobora com essa questão dele de que você não precisa já começar no topo, você pode ir construindo e atingindo ali os seus sonhos. Mas aí, então, vamos voltar, pai, para a questão, e aí aqui eu acho que você também vai se emocionar, mas talvez um pouco menos, dos imóveis, né? Então, o papai fez direito, então ele se formou direito, fez OAB. Qual a sua OAB mesmo? 8764. 8764. Tá paga, viu? Paga a anuidade da OAB todos os anos. E aí, pai, como foi que começou essa sua trajetória na corretagem de imóveis? Eu estava terminando o curso de Direito no último semestre, aí esse meu tio, que do dia lá do concurso do Colégio Militar, inaugurou o hospital dele, resolveu comprar um apartamento em Fortaleza. E aí ele me ligou, disse, pai, eu tô querendo comprar um negócio aí. Eu disse, pai, procura um corretor. Eu não sou corretor, tô terminando meu curso de Direito. Não, mas eu quero comprar contigo. Eu disse, mas rapaz, tu não quer ganhar dinheiro não? Aí quando ele disse essa frase entrou assim no meu âmago. E eu digo, não, vamos em frente, eu vou, né? Aí pesquisei e fiz o dever de casa, né? Peguei os classificados, fiz uma série de estudos, né? Baseado no que ele queria, né? No preço que ele queria, localização que ele queria, que era perto ali de onde a gente morava. E acabou que eu consegui um apartamento que é do hoje meu cunhado, Ricardo Miranda, construtora Santa Maria, e vendi o primeiro imóvel. E, Aninha, o que eu ganhei de comissão naquela época era mais. Naquela época, o salário dos funcionários do Banco do Nordeste estava começando a ser achatados, tá? Anos 80. Isso aí já era em 89 para 90, né? E eles tiveram uma defasagem muito grande salarial. E a comissão que eu ganhei era maior do que o salário do meu pai. Quer dizer, um trabalho de fim de semana, eu ganhei uma comissão que era talvez uma vez e meia o que meu pai ganhava. Aí eu cheguei e disse, rapaz, esse negócio é bom demais. Eu fiz aqui, peguei aqui, estudei aqui o mercado, não sei o que, aí ganhei. Aí aquilo ali bateu em mim e eu cheguei pro meu pai, e o papai tinha se aposentado, pegou o FGTSzinho dele, comprou 2 salinhas, ele estava apostando no filho. Quando eu disse, pai, e naquela época a profissão de corretor de imóveis, hoje é uma profissão respeitabilíssima, né? Mas naquela época não era tanto, não. Que o diga meu amigo Tibério Benevides, presidente do Cresce hoje. Não era. E aí eu digo, pai, eu vou desistir da advocacia, depois de ele ter montado o dinheirinho que ele tinha, montado 2 salas comerciais para apostar no filho, eu vou ser corretor de imóveis. Eu não cheguei nem no imóvel não. Quando eu cheguei no DI, ele já teve um piripapo lá. Mas, pai, quem faz o meu futuro sou eu. Pois não é que o pobre desistiu. E o meu primeiro escritório, ele me cedeu. Eu nunca vou esquecer isso do meu pai. E foi o meu primeiro escritório onde começou tudo. O nome Imóveis e tudo mais, foi tudo aí. O que é que significa Imóveis? Como eu era estudante de Direito, né, eu tinha o latim muito presente na nossa mente, né? Quem
é do setor jurídico, sabe, você bem sabe que o latim tá... Nosso direito, ele é oriundo, né, do direito romano e é o latim. Imóvel significa imóvel em latim, tá? E o logotipo, que foi um sonho que eu tive, e uma prima da sua mãe colocou isso no papel, era o I e 2 M's, porque imóveis tem 2 M's. Então o I era como se fosse a chaminé, o alicerce, o pilar, e encravado, né? E passando por esse I, 2 M's, que são os telhados, né? Então ficou o I e os 2 M's. Muito parecido com o logotipo da Mota Machado. Muito entendeu? Parecido. Mas não tem nada a ver. Era o Imóveis e o I com 2 M's. É isso. Ou seja, começou tudo de uma forma muito natural, muito humana, nada muito forçado, pelo contrário. Aninha, o que eu ganhei de dinheiro nessa venda, eu gastei todinho no primeiro mês da Imóveis. Eu alisei, que era fedendo a peixe podre, entendeu? Alisei total. Pô, um negócio tão fácil, ficou tão difícil. Te dizer uma coisa que talvez você não saiba. A primeira oferta ativa, eu acho que o cliente não cai na cabeça de corretor nem de vendedor. No dia que o cliente cair na cabeça de alguém, vai matar, né? Então, assim, eu fiz a minha primeira oferta ativa. Eu peguei do Banco do Nordeste, os amigos do meu pai que tinham recebido o seu FGTS, o seu dinheiro. Todo mundo me conhecia. Olha, eu tinha tudo para vender, os cabas tudo com dinheiro. Eu conhecia que eu era filho do meu pai, colegas dele do banco, tinha tudo. Esse pessoal pega um dinheirinho e vai comprar um imóvel, né? Liguei para 43 pessoas. Eu podia ter desistido nesse momento, Aninha. Sabe para quantos eu vendi? 0. Não vendi para nenhum. Podia ter pegado aquela coisa negativa, o fácil ficou difícil, podia ter desistido. Pai, eu vou voltar para advocacia. Mas quando você bota uma coisa na cabeça e vai, você não desiste fácil, não. E aí eu encontrei o caminho das pedras. Quer saber? Claro. O caminho das pedras, para mim, a minha essência é terreno. Naquela época, você media o tamanho de uma imobiliária pelo número de estandes que essa imobiliária tinha. Então, como é que eu ia ter um stand? Eu me lembro que eu liguei para uma consultora, que hoje a pessoa é meu cliente, ainda existe até hoje, não vou citar o nome aqui. Eu liguei, vem cá, como é que eu faço para lançar um empreendimento seu? Rapaz, quantos corretores tu tem? Tu nunca vendeu nem um imóvel meu, como é que tu quer lançar um prédio meu? E aí eu captei a mensagem no sentido de que vender terreno era a base de tudo. O prédio nasce de um terreno. Você não vai vender um prédio que é em cima de uma nuvem. Você tem que ter a base do negócio. E eu comecei a vender os terrenos, né? E aí eu vendi o terreno de agora eu quero lançar o prédio. Aí o pessoal aqui gosta muito de dinheiro, né? Eu digo, rapaz, eu reduzo até um pouquinho minha comissão, mas eu quero lançar o prédio. E assim a coisa foi acontecendo. Mas o primeiro lançamento que eu tive, vou citar 2 aqui. Olha o nome do empreendimento, meu amigo Nonato Prado. Edifício Santa Edviges Residência, a Santa dos Endividados. Foi o meu primeiro lançamento, me deu uma sorte doida. E o outro foi meu amigo Jean Frota, da ACC Construções, Flamboyant Residência. Nunca vou me esquecer, doutor Jean, meu grande amigo, devo muito a ele. E aí foi, e a coisa foi acontecendo. Eu sei que eu tenho um anúncio da Imóveis de 91 ou foi 92, acho que foi 91 anos de empresa. Rapaz, o cara quando pensa grande, eu tenho uma teoria. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, viu, Tiago? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, é pra gente pensar grande. Porque se fosse para ser pequeno, a gente não era imagem e semelhança de Deus. A gente era um micróbio, né? Um bicho, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então a gente tem a obrigação de ser feliz, a gente tem a obrigação de fazer o bem, a gente tem a obrigação de ser grande, de valer a pena e de fazer o nosso trabalho aqui para chegar ao reino dos céus. Só vai quem pensa grande e faz coisas grandes. Então é isso. A coisa foi se desenvolvendo, eu fui vendendo terreno. E em 91 a gente fez um anúncio dizendo assim, a número 3, rapidinho. Porque naquela época só tinha 2 marcas de cerveja. Tinha uma terceira, mas as 2 principais, sem citar nomes aqui, eram as maiores. E tinha uma que dizia assim, a número 1. Aí eu coloquei um anúncio, eu sempre respeitei as pessoas. Eu digo, eu não sou o número 1, por que eu vou dizer que eu sou o número 1? Mas eu disse assim, todo mundo sabe qual foi a imobiliária que mais cresceu em 1991 ou foi 92. Imóveis, a número 3. O que é que eu queria dizer com isso? Cara, vocês se cuidem que uma empresa que tem menos de 2 anos já é a número 3. Daí ela ser a primeira, se preparem. E a coisa foi acontecendo e nós estamos aqui para contar a história. E aconteceu mesmo, né? Olha, o tempo realmente passa muito rápido, mas vai dar tudo certo. Daqui a pouco a gente volta.
Pai, você falou aí de uma característica, a Volvera falou no depoimento dela, e muitos dos seus amigos que a gente escolheu o depoimento também falaram essa característica sua, que é a característica de ser bom, de ser uma pessoa boa. E tem um amigo seu que é o Gama. O Gama, eu acho que ele te admira assim, de uma forma tão grandiosa, porque olha só o recado que ele fez para ti. E aí depois você comenta. Minha amizade e parceria com Ricardo Bezerra remonta aos anos de 1990, com o lançamento do edifício Tambaqui, na rua Pinto Madeira, da construtora Plastic Limitada. Falar de uma só característica marcante da pessoa do Ricardo é muito difícil. É um homem de visão, muito à frente do seu tempo, obstinado, perfeccionista, mas principalmente um homem bondoso, que nos mostrou isso com o programa Coração Solidário. Um grande abraço, meu amigo e irmão. O Gama é uma grande figura, uma referência nacional do mercado imobiliário, um homem que já teve vários convites para ser presidente de grandes entidades e nunca aceitou porque ele é muito humilde, né? E é uma das maiores inteligências do Ceará, sem a menor dúvida, tá? Eu vou te contar uma história aqui, Gama, que você se lembra bem, que foi uma prova de amizade. Duas coisas. Toda pessoa já se aperreou na vida, filha. Eu vivo aperreado, certo? Você sabe que eu vivo aperreado. Mas teve uma época que foi quando você nasceu, que foi logo depois da Copa do Mundo de 1994, que foi em 95, foi a primeira vez que eu viajei pra fora do país com a sua mãe, foi eu e sua mãe. E eu voltei, rapaz, mas eu voltei liso, viu? Eu tava aperreado. E quando eu precisei, alguém me deu a mão. E a primeira pessoa que me deu a mão, fora, né, minha família, meus pais, que me deram todas as mãos, né, foi o Gama. O Gama me emprestou um dinheiro. Me lembro como se fosse 17 mil reais, já tinha o Plano Real naquela época. 17 mil reais que me salvaram. Deu para me organizar minha vida e depois eu paguei a ele e paguei com a taxa de juros maior do que a aplicação dele. E aí nasceu essa amizade que até hoje, graças a Deus, de vez em quando eu preciso dele, ele me ajuda, entendeu? Mas são para outras coisas e é uma amizade grande, posso bater no peito e dizer que eu tenho um amigo chamado José Carlos Brade Nogueira da Gama. O Gama falou de uma característica sua que é a caridade. O que é o coração solidário? Conta pra gente. Eu acho que ninguém vai pro céu se não tiver uma compensação. A compensação, aí você diz assim, a vida não é matemática. Eu sei, mas na minha cabeça é. Na minha cabeça, se você fez alguma coisa, mesmo sem querer, que machucou alguém, vai acontecer com você, tá? Ah, mas você não teve intenção. Sim, alguém vai fazer com você sem intenção. Então, assim, se Deus deu tanta coisa pra você, se você fez por onde, ganhou tanta coisa, por que não você dividir um pouco? Semana passada, pra contar um exemplo aqui, eu tava chegando no escritório de boa, sabe quando você tá de boa? Aí de repente chega uma pessoa e diz, Ricardo, tem uma criança que tem uma doença grave. Ela sente dor e eu não posso sentir dor, eu tenho um problema, eu não gosto de dor, eu não posso sentir dor. Rapaz, a bichinha sofre de manhã, de tarde, de noite, dorme com dor, tem que tomar morfina, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tentou arrecadar um dinheiro e não deu, não sei o quê. Macho, pelo amor de Deus, cara, não pode. Isso não é certo. Uma pessoa nascer desse jeito não é certo. São as coisas da vida que você não consegue entender. Aí eu sei que nós criamos uma vaquinha, nós conseguimos arrecadar o que ela arrecadou no ano, em um dia. Entendeu? Eu tenho certeza que ninguém vai para o céu sem fazer caridade. Ninguém vai para o céu sem fazer caridade. A caridade é uma obrigação. Tem amigo meu, bilionário, que chega e diz, eu ajudo. Eu digo, rapaz, eu ajudo mais que tu. Tu tem que ajudar, cara. Tu tem que ajudar as pessoas, tu tem que chegar junto, não sei o quê. Então, assim, essa é uma característica que não é uma característica minha, é a característica das pessoas boas. Você tem que fazer caridade. Mesmo quando você não está em condição, você tem que arrumar um jeito de ajudar a quem mais precisa. É a minha teoria de vida. Segue quem quer, eu espero que essa conversa aqui esteja ajudando alguém a seguir o que eu faço. Certamente está. E pai, você falou aí, qual que é o nome completo do Gama? José Carlos Brade Nogueira da Gama. Papai tem uma mania de chamar as pessoas pelo nome completo. Você já ouviu falar, pai, do Fernando Henrique Afonso Ferreira de Amorim? Nome de príncipe. Fernando Afonso Henrique Ferreira de Amorim. Grande Fernandinho. Ele falou também? Ele falou também. Vamos botar o recado dele.
Ricardo Belchior Mendes Bezerra, você é um dos principais responsáveis para que o mercado de Fortaleza seja o mais pujante do Nordeste. E nesses 18 anos, eu tive o prazer de conviver intensamente com você, por muitas ideias e muito aprendizado. E dessa parceria vem uma grande amizade e um irmão que a vida me deu. Parabéns pelo cara que você é, pelo que você faz, pelo cara família. Você só quer o bem das pessoas. Alguns dizem que você é exagerado, mas eu tenho certeza que você enxerga além de seu tempo. O Ceará deve muito a esse cara aí, sabe? O Ceará deve muito ao Fernando Afonso Henrique Amorim. Porque ele trouxe aqui com a ideia dele, 2 grandes shoppings que hoje geram milhares, eu posso dizer milhares de empregos. Ele foi o grande responsável pela Moura do BC, o que é hoje aqui em Fortaleza. Então esse cara, ele já gerou, nesses 18 anos aqui que a Moura do B está em Fortaleza, dezenas, talvez centenas de milhares de empregos foram gerados em Fortaleza por conta desse cara. A construção civil é a que mais gera emprego, a indústria que mais gera emprego no Brasil. E, Amorim, pode ter certeza de uma coisa, meu amigo, quem é honrado aqui sou eu. Deus te colocou no meu caminho, uma pessoa séria, honesta até dizer chega. E é um grande pai também para os filhos dele, que certamente serão grandes pessoas na vida, muito bem casado. E é isso aí, Fernando. Para mim é um privilégio ser considerado seu amigo, meu amigo. Tamo junto. E muito humilde, né? Demais. Aliás, demais. Assim, a maioria dos teus amigos, pelo menos os que eu conheci até agora, todos me recepcionam muito bem. E parece, assim, que você tá falando com uma pessoa de igual para igual, quando não é. Quando, às vezes, tá aqui nas 20 personalidades mais influentes do Brasil e tá ali do seu lado, sendo humilde, sendo bom, sendo caridoso. Existe essa palavra? É, caridade, né? Enfim. Caridade. Pai, era para eu estar aqui hoje com seu filho Arthur e sua filha Verinha. Uhum. Mas ia ficar muito confuso, então eles mandaram um recado para você. Vamos ouvir primeiro do Arthur, que este ano vai fazer um ano que ele lhe deu o maior presente da sua vida. Feliz Dia dos Pais. Ricardo Bezerra, ele é mais do que um pai. Ele é um exemplo que todo cidadão devia seguir. Um homem que move a economia, um homem que sabe educar os filhos, que sabe ser um marido, que coloca a família em primeiro lugar, que já me ajudou muito e eu sirvo a ele há mais de 10 anos, ele sabe disso. Eu dediquei minha vida a ajudar a causa do meu pai. Eu tenho certeza que o maior presente que eu posso dar para ele é expor a minha felicidade e gratidão por tudo que você fez para mim. Meu pai não deixa nem eu chamar ele de senhor. Ele é mais do que um pai, ele é um amigo, ele é um companheiro e graças a Deus, hoje eu posso dizer com segurança que o maior presente que eu posso te dar é ser eu mesmo. Feliz Dia dos Pais. Rapaz, Arthurzinho. São tantas emoções, né, Arthur? Graças a Deus, graças a Deus o Arthurzinho é uma grande figura, um menino totalmente do bem. É uma pessoa que ele tem muito das minhas características, só que elas são muito exacerbadas nele. Ele é um cara que tem uma inteligência fenomenal. Eu fui ver agora um vídeo do Arthur falando francês, falando inglês assim. Sensacional esse vídeo. Impressionante como ele consegue. O bicho fala latim, fala tudo. E eu sofri muito porque eu tinha que entender o Arthur, né? Sofri muito e tive que procurar ajuda para entender o Arthur, respeitar o Arthur e deixar o barco navegar, né, Arthurzinho? Deixa o barco navegar. E o barco tá navegando direitinho, graças a Deus tomou um prumo legal e me deu um grande presente chamado Lucianinha, que realmente é minha netinha, que é a coisa mais linda do mundo. Hoje eu acordei junto dela, né? Tava na academia, ela tava do lado. E no meio da academia assistindo meu pintinho amarelo, como é? Pintinho amarelinho. Eu lá na academia assistindo pintinho amarelinho na academia. É bom demais. Meu filho, tamo junto. Você sabe que você pode contar comigo. Já contou, conta e contará sempre. Tamo junto. O Arthur falou uma questão muito engraçada, assim, curiosa pra gente, né? Papai nunca deixou a gente chamar ele de senhor, nem nossa mãe de senhora. Então, as pessoas, né, nossos ouvintes aqui, pode parecer estranho. Ela tá chamando o pai dela de você, de tu. É assim, lá em casa sempre foi assim, a gente sempre foi muito parceiro. Papai não trazia nada de trabalho pra casa, só o estresse.
O estresse ele trazia. Mas eu sempre falo, né, que os grandes feitos, assim, do papai, a gente sabia por outras pessoas, né? Então, eu vendi aquele terreno tal, o pai de uma amiga minha comprou o apartamento com meu pai. Então, ele realmente sempre respeitou muito esse local de dentro de casa. E a gente é muito grato por isso. O vídeo da Verinha eu vou deixar pro final. Mas eu queria passar logo um vídeo que eu preciso passar. Sim. Como é que faz o Arthur, a Verinha e a Aninha sem a sua esposa Luciana? Vamos passar o vídeo da minha mãe, Luciana? Eu quero deixar aqui registrado um pouquinho da nossa história. Eu conheci o Ricardo em 1986, numa festa do Ideal Clube. Eu tinha 14 anos e ele 16. E namoramos 6 anos. Depois disso, casamos e hoje temos 32 anos de casado. Esse ano completamos 33. E a gente tem uma história muito bonita. Eu sou muito grata a ele, Ricardo, e a Deus por ter colocado o Ricardo na minha vida e ter dado a missão pra gente aqui na Terra, né? Que essa missão a gente tem cumprido juntos, de mão dada. E eu acho que esse é o grande segredo, né? Tudo a gente faz juntos, tudo a gente enfrenta juntos. Como meu pai sempre disse, que casamento é uma carruagem puxada a 2, né? Então, se só um puxa, não anda. Não dá certo. E durante todo esse tempo que eu conheço o Ricardo, vieram grandes dificuldades que a gente enfrentou juntos e também vieram grandes alegrias. E eu acho que o grande legado que a gente vai deixar aqui são nossos filhos, nossa netinha e os outros netinhos que vêm pela frente. Temos também a Dayana, que é nossa nora, que é uma filha pra gente. Então, o Arthur, a Aninha, a Verinha, a Dayana e a Lucianinha e todos os outros descendentes que vêm aí pela frente, né? Eu acho que é o nosso grande legado aqui na vida. Vamos passando a missão para os nossos filhos, né? Seguir nosso exemplo, nossos netos, que sempre busquem saber como a gente viveu, como o seu pai enfrentou muitas coisas e usar na vida de vocês. Pai, mamãe diz que você é o que é por causa dela. Eu assino embaixo. Não, com certeza. E você assina embaixo? Com certeza absoluta. Nenhum homem, nenhuma pessoa se faz só, né? Então eu tive o privilégio e a sorte de ter encontrado a mulher da minha vida, ela com 14 anos de idade. E eu com 16, eu também não era muito mais velho, 2 meninos velhos. E deu certo, né? Então são 33 anos de casado, bote aí mais 6 de namoro, são quase, são 39, 40 anos de convivência. E uma coisa que a Luciana é sensacional, uma pessoa fora de série, chata que só uma p também, mas assim, é bom demais, né? Uma chatice boa. E as coisas foram acontecendo. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. E pra ela sabe. Eu gosto da minha mulher, amo minha mulher. Cada dia que passa mais, ela é igual vinho. A gente vai ficando mais velho, a gente vai gostando mais. Vai ficando... É um negócio assim impressionante, essa ligação. Eu peço a Deus todo santo dia da minha vida. Todo santo dia da minha vida. Se eu morrer, claro que eu vou morrer, a gente vai morrer um dia. Mas eu chego pra ela de Nina, eu chamo ela de Nina. Será que a gente vai se encontrar na outra vida? Será que Deus vai colocar a gente junto de novo? Porque se existe um casal ligado, interligado, briga, todo mundo briga, quem é que não briga? Se bem que eu não me lembro a última vez que eu briguei com ela. Mas assim, chama-se Ricardo Bezerra e Luciana. É uma coisa assim fenomenal e eu agradeço a Deus todo santo dia da minha vida ele ter colocado a Luciana na minha frente. Maravilha. Gente, vamos para um rápido intervalo, mas vai dar tudo certo. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Conexões especial de Dia dos Pais. Hoje ele, com Ricardo Bezerra, que está na cadeira de entrevistado, e eu aqui, filha dele, Ana Maria, de entrevistadora. Conta pra gente rapidamente como foi que foi essa transição da Imóveis para Lopes. Pois é, eu tava quieto no meu canto, aí quando foi em 2007, a gente percebeu que o Brasil entrava noutra dimensão do mercado de capitais e eu vi que uma grande empresa que eu sempre admirei desde que eu entrei para o mercado, a empresa do coração, a Lopes, maior imobiliário do Brasil, maior imobiliário da América Latina, abriu capital. Abrir capital é você ter suas ações negociadas na bolsa, né? Quando eu vi aquilo, eu digo, rapaz, esses caras vão querer fazer uma expansão geográfica e vão querer entrar em Fortaleza, mas eu nunca imaginei que eles fossem bater na minha porta. Mas um belo dia,
eu me organizei. Não basta você ser, você tem que, quando você está no mercado, você tem que mostrar quem você é, senão as pessoas não vão saber quem você é. Então, se você é a maior imobiliária, você tem que mostrar por onde você chegou lá e realmente as pessoas perceberem, terem a percepção de que você é grande. Aí um belo dia, a porta bateu, eu disse, olha, nós queremos conversar com você aqui em São Paulo. Eu me lembro que eu não viajava muito para São Paulo, não sabia que o pessoal ia todo engravatado, fui sem gravata, foi uma confusão. Queremos comprar a sua empresa. Logo depois, outra empresa bateu na porta também. Então aquela imobiliáriazinha que começou em 2019, de repente estava sendo comercializada, negociada por 2 empresas grandes. Mas eu jamais poderia deixar de fazer a operação com a Lopes, que a Lopes é uma empresa hoje com 90 anos, né, de mercado, e em março de 2008 nós fizemos uma das primeiras fusões e aquisições profissionais aqui do Ceará e nasceu a Lopes Imóveis. Foi uma empresa que nasceu da fusão da Imóveis, da minha pequena Imóveis, com a maior do Brasil, e hoje nós estamos aqui, graças a Deus, como a maior do Nordeste. A gente vai já passar o recado do Marcos Lopes, mas antes disso, semana passada saiu o ranking, né, das imobiliárias da Lopes. Como é que está o mercado de Fortaleza? Vamos aproveitar rapidinho para falar, antes de passar o recado dele. O mercado de Fortaleza e qual que é o lugar de Fortaleza dentro do mercado Aninha, brasileiro? a gente movimenta muito esse mercado, né? Os consultores sabem disso, a gente tem o flash imobiliário, a gente domina aí o ciclo do mercado imobiliário. O Amorim, da Moura do B, falou aqui, o Gama falou. Não sei se o João Fiuza, da Diagonal, vai falar, mas, por exemplo, 90% dos terrenos da Diagonal, cerca de 90% foi a gente que vendeu. 90% ou mais dos terrenos da Moura do B fomos nós que vendemos. 95%, não vou dizer 100, mas quase 100 da Placic, do Gama, foi a gente que vendeu. Então, isso aí vai criando um vínculo muito forte. E vender o terreno significa lançar um empreendimento. Se for na minha sala lá, tá lá, campeão de venda em todas as principais consultoras. Então, assim, a nossa relação... Alguém me perguntou, por que você não vai incorporar? Jamais eu vou dar tiro no pé e vou concorrer com o meu cliente. Eu quero ser sempre a imobiliária que o meu cliente pode contar. Então, assim, o Ceará está muito bem, graças a Deus. Na última divulgação de resultado do segundo trimestre, nós ficamos muito bem, né? Nós representamos quase 70% do VGV do Nordeste, das operações Lopes. E se você pegar 171 empresas, salvo engano, nós estamos em 4º lugar. E se você pegar por CNPJ, né? Por empresas do grupo. É uma honra muito grande para o Ceará. Um estado, a maior economia, a maior PIB do Nordeste é Fortaleza. Mas se você pegar o PIB do Ceará em relação aos outros estados do Brasil, nós estamos lá atrás. Então, para a gente é uma honra muito grande. É como se a gente tivesse que trabalhar 10 vezes mais para conseguir o que eles têm lá no Sul, né? Uma honra muito grande. Vamos ouvir o recado do Marcos Lopes. Olá! E aí, Bezerra, vim dar um abraço especial em você, nesse programa aqui que está sendo entrevistado pela sua filha, logo depois do Dia dos Pais. Tem aí o prazer especial de estar aqui, desses 17 anos que estamos juntos, né? Desde 2008, onde a gente viu aí um crescimento fantástico, uma pessoa que tem aí marcado uma época do mercado imobiliário com tanto trabalho importante. A gente percebe que desde lá, quanta evolução, né? Não só no volume de vendas, que dobrou, depois triplicou. O ano passado ultrapassou a marca de 1 bilhão de vendas, que é uma marca bastante considerável. E a influência, né? Você é um top influencer do mercado imobiliário, um camarada que vem aí tendo um time comercial diferente, com esse programa de tão especial que hoje está sendo entrevistado pela sua filha, com flash imobiliário, com tantos acontecimentos do mercado imobiliário. Eu, especialmente aqui, tenho um orgulho muito grande aí da nossa sociedade e vim aqui especialmente para te dar um abraço. Parabéns pelo Dia dos Pais e parabéns por toda a sua trajetória. Valeu, Bezerra! O Marcos é o presidente da Lopes, né? A família Lopes, ela, para quem não sabe, ela é cearense, né? Um cidadão foi há mais de 90 anos para São Paulo montar a sua imobiliária e hoje é a maior imobiliária da América Latina, né? Então, para mim é uma honra muito grande estar sócio há 17 anos de uma empresa de capital aberto, com governança corporativa. A gente é obrigado a andar na reta, na linha, fazendo o que é certo, o que é direito. E para mim é uma honra muito grande, estou muito feliz. Muita gente chega e diz assim, rapaz, por que tu ainda é sócio da Lopes? Porque a gente se completa. Porque eles me dão muito e eu retribuo muito. Então, se a gente está sócio até hoje, é porque as coisas estão dando certo. Muitas deram errado, mas a nossa deu certo.
É uma honra e uma responsabilidade, né? Pai, você comentou no seu último comentário sobre o João Fiuza, né? A Diagonal, que é uma grande parceira sua. João Fiuza tem... Ave Maria, não sei nem quantas histórias o tio João tem com você e também agora o filho dele, Joãozinho. Ele também deixou um recado para ti. Vamos escutar? Aninha, parabéns aí por esse momento tão bacana, você junto com o Ricardo. Um dos momentos marcantes e emocionantes foi quando ele trouxe o contrato do Mansão Macedo. Foi assim um momento assim de muita alegria, porque era uma coisa que a gente tinha inventado, uma coisa que a gente tinha planejado e achando que poderia ser difícil, mas com a garra dele, com a conquista, a gente saiu com esse contrato assinado. O Ricardo é uma pessoa de muita garra, uma lenda do mercado imobiliário cearense e que durante mais de 30 anos convive aqui conosco, e a maioria dos projetos Diagonal foram desenvolvidos por ele. Um feliz Dia dos Pais para ele e para todos nós. Se eu tenho um professor na vida do trabalho, chama-se João Barbosa Fiuza. O João é meu irmãozão, meu professor, pela característica dele de ensinar, de passar para as pessoas mais jovens a sua experiência, é que eu estou aqui hoje, né? O João acreditou em mim, né? O João... Quem me apresentou o João foi o Bombinha, foi o Antônio José da Normatel, que está nos ouvindo aqui, com certeza. Mas aí, ele foi a melhor coisa que ele fez na vida, foi me apresentar o João. De lá para cá, como eu disse, talvez 90% ou mais dos terrenos da Diagonal foi a gente que viabilizou, e a gente não viabiliza só o terreno, a gente desenvolve projetos juntos. Esse do Mansão Macedo foi um deles. Só na Tiburcio Cavalcante ali foi Renascença, Mansão Macedo, Vila Damasco, Vila Beirute, Casa Blanca, Líbanos, The Palace, tudo ali foi a gente que fez, só ali naquele trechozinho. Então, assim, é muita coisa junta que a gente fez junto. E nesse dia do Mansão Macedo, viu, Miguel? O dia que nós assinamos o contrato com o senador Zé Macedo foi no dia 11 de setembro de 2001. Que dia foi esse? Eu aqui assinando o contrato e o rádio no carro que eu ia levar para ele assinar. 2 aeronaves se chocam com a Torre Gêmeas nos Estados Unidos. Foi esse dia, exatamente nesse dia, tá lá que nós assinamos o contrato. E eu devo muito ao João, ele sabe disso, nós estamos juntos até hoje. E o Joãozinho aí, uma garra fenomenal, puxou tudo de bom do pai. E se Deus quiser vai ser uma história que a gente ainda vai contar por muito tempo. Pessoal, nosso tempo está quase acabando. Não vai dar tempo de ouvir todos os vídeos, mas eu vou mandar todos para o papai e ele vai responder no particular. Mas nós vamos escutar mais 3. Papai falou aqui de uma questão, ele comentando sobre a Diagonal, sobre o Mansão Macedo, esses empreendimentos de longa data que ele fala com o João Fiuza e com outras incorporadoras, né? Esse ciclo completo de operações imobiliárias, a Lopes, em especial o meu pai, o Ricardo Bezerra, ele domina muito bem. E para isso ele chega para as construtoras muitas vezes com um projeto pronto do terreno, né? E muitos desses projetos, sabe quem foi que fez, né? Você conhece o Daniel San? Vamos ouvir o recado do Daniel Arruda? Grande Ricardo Bezerra, tudo bom, meu amigo? Prazer estar compartilhando aqui com você nesse vídeo para lhe dizer que você é um grande irmão para mim, é um gigante do mercado imobiliário, esse cara que sempre está nos inspirando, né, a todo dia, esse cara tão irrequieto, essa pessoa tão otimista, né? Essa força de vontade que você tem de que tudo dê certo, cara, nos inspira muito, né? Então você realmente é um grande motor aqui do mercado imobiliário cearense, né? Tenho você como um grande amigo, como eu disse, um grande irmão meu. Crescemos juntos, né? Nossas histórias profissional e pessoal elas se entrelaçam, né, ao longo desses mais de 25 anos que a gente trabalhou junto. Então, quero dizer, meu amigo, que você é um cara que eu tenho muito orgulho de dizer que você é um grande amigo meu e com certeza você sempre faz a diferença. Parabéns, meu amigo. O Daniel Arruda, ele é, sem a menor sombra de dúvidas, um dos maiores arquitetos da história do Brasil e um dos maiores vivos. Ele é uma genialidade, um homem que sabe fazer fachadas fenomenais, responsável pela beleza arquitetônica da Fortaleza Moderna. Ele sabe que é uma honra muito grande, a gente já fez muita coisa. O Daniel, o pessoal pergunta, pô, tu fica valorizando o Daniel? O Daniel diz, não, eu trabalho com muitos arquitetos, mas o Daniel, eu entrego uma ideia, Miguel, num dia, 48 horas depois, ele me traz o projeto feito exatamente o que eu quero.
porque tem que ser o que eu quero, o que eu acredito e tal. E o arquiteto, ele não é obrigado a conhecer o mercado. A gente diz mais ou menos a tipologia, ele vai lá e traz o projeto feito. Então, Daniel, que a gente continue fazendo muito negócio junto, meu amigo. 2 figuras pra gente encerrar aqui. Temos 3 pessoas pra gente falar. Passa rápido demais. Passa muito rápido. Patrícia Wagner, e a gente encerra com o vídeo da Verinha, sua filha. Tá. São meus diretores, né? Meus diretores da Lopes Imóveis, pessoas que nasceram no seio da empresa, que eu vi começarem. O Maguinho, que eu chamo de Maguinho Wagner, chegou como inteligência de mercado há uns 15 anos. E eu sempre acreditei nele, um menino com vontade de crescer, humilde pra caramba, com vontade de crescer. E hoje é diretor da empresa. Ele e Paty, eu digo que são meus irmãos, porque Feliz Dia dos Pais é o pai dele também. Patrícia entrou na empresa como RH, mas pensa grande. Ela é a imagem e semelhança de Deus. Então ela pensa grande. E ela viu que a atividade da corretagem é uma atividade muito prazerosa e muito bem remunerada. Ela disse, olha, eu quero... E aí pronto, ela pegou aí o barco e tá muito bem, graças a Deus. Pessoal, que tempo pra passar rápido. Vamos passar só o vídeo da Verinha, que é a filha dele mais nova, e a gente encerra. Oi, pai. Passando aqui pra dizer que eu te amo muito, muito, muito e que eu sou extremamente grata por todas as oportunidades que você me proporcionou por toda a minha vida e principalmente por todos os conselhos que você já me deu. Tudo que você me falou, todas as vezes que eu estava perdida, com dúvidas sobre o meu futuro, eu sempre fui atrás de você, né? Eu posso te garantir que você me faz uma pessoa melhor todos os dias. Todos os dias eu evoluo, nem que seja um pouco, só de ver a sua dedicação com o seu trabalho, com sua família. E eu queria dizer que você é um dos meus maiores exemplos, se não o maior exemplo da minha vida. E além de tudo, eu queria muito agradecer por você sempre ser uma pessoa tão presente na minha vida. Eu sou muito grata por sempre ter te visto na plateia, nas apresentações de Dia dos Pais, sempre ter te visto vibrando pelas minhas conquistas, vibrando por qualquer coisa que eu te digo, com uma nota boa, um programa de monitoria, de pesquisa, qualquer coisa da minha vida, você vibra comigo. E eu posso te dizer que você faz a diferença na minha vida, na vida da Aninha, da Oceaninha, do Arthur, da mamãe, de toda a família e de tantas outras pessoas que às vezes a gente não vai nem saber o nome de tantas que você já fez diferença. E eu queria dizer só que eu te amo e eu tenho muito orgulho de ser sua filha. Muito orgulho de acordar todos os dias e te ver tomando café, de poder jantar com você, de poder te abraçar só. Eu te amo. Gente, ele vai chorar de novo. Queria mandar aqui um abraço pro Calibo Otoshi, pro Beto Estudas, pro Otacílio Valente, pro Fernando Cirino, pro Patrol. Não deu tempo de passar o vídeo do Patrol. Jonatas da Trio. Você não vai botar o do Beto, você não... e do Patrol. Se me derem mais meia hora. Dudu representando todos os corretores. A gente vai precisar, Jovem Panisa, a gente vai precisar de uma parte 2. Pai, pra gente encerrar o programa agora, porque o tempo acabou, gostaria das suas palavras finais dizendo o que é que hoje ainda te move? Porque depois de tantos sonhos realizados, o que é que te faz acordar e trabalhar e inspirar tanta gente? Primeiro eu queria dizer que a Verinha, ela foi uma promessa que eu fiz, viu, Miguel? Sabia? A Verinha foi uma promessa, a gente já tinha a Aninha e o Arthur, ninguém queria... Tava tudo bem demais, né? Os meninos aí, de repente, eu digo... Aconteceu uma coisa na minha vida, eu digo, olha, Luciano, eu fiz uma promessa e vamos ter um filho. Mas como assim? Você não combinou comigo? Eu digo, você quer que eu bote um ovo? Eu não posso, né? Eu tenho que ser com você. Aí ela... Tá bom, vamos lá. Ela usando o DIU, e aí nasceu essa coisa maravilhosa que é a minha filha... Né? Eu queria agradecer, aproveitar aqui e agradecer todas as pessoas que não deu tempo a Aninha colocar. Beto, meu irmãozão, cara, uma das figuras mais sensacionais que eu conheci na minha vida. Um cara que é a vida... Calma, Tiagão, se eu passar um pouquinho eu vou lhe retornar, eu vou lhe devolver. O Beto é um cara com 79 anos de idade, 78 anos de idade, mas é um menino, faz planos para daqui a 10, 15, 20 anos. Meu amigo Otacílio Valente da Comé, um grande amigo que eu conquistei. Estamos nos dando muito bem e vamos nos dar muito bem ainda. Fernando Cirino Gugel, meu amigo e irmão. Patrol, poxa vida, cara, o Patrol, eu não tenho palavras para
para exprimir aqui tudo que eu sinto pelo Patrol. Jonas da Trio, representando todos os meus parceiros do mercado imobiliário. Calilzinho Otoshi, corretor mais antigo do mundo, 122 anos de mercado imobiliário. Duduzinho, meu colega de colégio cearense, representando nossos corretores. Patrícia e Wagner. Enfim, muito obrigado por tudo. Meu amigo Ailson Student, ele falou? Ele não falou, tentei. O André Student ainda ia falar, mas te mandaram um abraço. Ele não consegue. Ailson, meu irmãozão, tamo junto. O que nos faz mover é a vontade de viver e a vontade de continuar fazendo bem, ajudando as pessoas, dando o exemplo das pessoas. Não queira ser um grande empresário sem dar o exemplo para quem trabalha com você. Não queira ser um grande pai se você não dá o exemplo para o seu filho. Então eu quero continuar sendo, cada dia que passa, uma pessoa melhor. Obviamente a gente erra, a gente faz besteira às vezes, mas sempre pedindo desculpa se por um acaso eu fiz mal a alguém, mas deixando bem claro que a nossa perspectiva de vida é continuar lutando, conseguindo cada vez mais e fazendo cada vez mais o bem, que é o que nos resta fazer nesse mundo. Obrigado a você, Aninha, obrigado à Jovem Pan News, obrigado ao Grupo Cidade, na pessoa do Miguelzinho, do Edson, e tamo junto. Se Deus quiser, vamos ter muitas conexões cada vez mais emocionantes como esse. Esse foi, de fato, muito emocionante. Muito obrigada pela audiência de vocês. Obrigada, Jovem Pan News, pela oportunidade. Até a próxima. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento Mude, Praia do Futuro. Apartamentos de frente para o belíssimo mar da cidade. E Mirari, seu Mota Machado no coração do Meireles.